Olá, o Saiba Mais de hoje vai falar sobre a uso capião. Será que o uso prolongado de uma propriedade gera o direito de domínio? Quem responde essa e outras perguntas é Dr. Patrick Teixeira, advogado. Dr. Patrick, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Vamos começar então explicando o que é a uso capião. A uso capião é uma modalidade de aquisição da propriedade. É um pouco diferente das modalidades conhecidas, né, em que nós nos dirigimos a um particular ou uma pessoa jurídica e estabelecemos um contrato de compra e venda, vamos a registro, registramos no cartório e assim adquirimos a propriedade. Essa é outra modalidade que não é tão difundida e é de pouca prática, na verdade, que também a pessoa, preenchendo os requisitos legais, ela adquire a propriedade do imóvel. E como é que funciona o processo? Quem é que deve requerer? Como é que funciona mesmo esse processo todo? Tem um procedimento específico, cada modalidade ela cumpre um procedimento específico, tem um procedimento no Código de Processo Civil, que vai ser alterado agora, hoje ele segue um rito especial, mas na entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, ele vai seguir o rito comum. Quer dizer, a pessoa que preenche os requisitos, ela entra na justiça como um procedimento normal e lá ela descreve os requisitos exigidos pela lei de acordo com cada modalidade. Então, ela cumprindo aqueles requisitos, porque quem estabelece os requisitos para a aquisição da uso capião, para a aquisição da propriedade, é a lei. É a lei que estabelece. Não existe um contrato, não existe nada que uma pessoa que possa adquirir a uso capião, ela vai adquirir que não seja conforme a lei. Então, ela preenchendo os requisitos da lei, entra na justiça como qualquer petição normal e, assim, preenchidos os requisitos, o juiz declara que a pessoa ela tem direito a adquirir a propriedade pela uso capião. E deve passar pelo Ministério Público? Ele deve aprovar esse pedido? Isso. A uso capião, todo o procedimento é acompanhado pelo Ministério Público. O Ministério Público, obrigatoriamente, ele é citado também para acompanhar todo o processo. Então, a gente falou sobre critérios. Quais são os requisitos, então, para que uma pessoa peça a uso capião? São modalidades que já estão estabelecidas, né? A Constituição ela estabelece duas modalidades, que são as modalidades especiais, que é o uso capião especial urbano e a rural, que estão estabelecidos na Constituição Federal. E o Código Civil ela apresenta outras modalidades, que é o extraordinário, o ordinário e outras modalidades que estão esparsas, em relação a espaços. Temos, inclusive, a uso capião administrativa, temos a uso capião coletiva. Né? Então, preenchendo os requisitos, que geralmente os requisitos básicos para qualquer uso capião, tanto a modalidade especial como a ordinária e extraordinária, ela exige 3 requisitos básicos, que é o tempo, quer dizer, ele preenchido determinado tempo, ele pode adquirir o uso capião, o ânibus, que a gente fala ad uso capione, que é, na verdade, a posse, que ele tem que adquirir a posse mansa e pacífica, sem oposição. Essa aí, todas as modalidades exigem. E um requisito negativo, que não chega a ser um requisito, mas bem imóvel público, por exemplo, ele não pode ter uso capido. Então, não importa o tempo que você esteja na posse de um bem público, você nunca vai usucapiar aquele bem. Esse tempo, ele é diferente, por exemplo, para bens móveis e bens imóveis? Como é que funciona? Isso. Os bens móveis, ele tem a possibilidade de usucapião também, estabelecido no Código Civil, mas a grande incidência são as modalidades dos bens imóveis, que aí as modalidades, ela estabelece entre 15, 10 anos e 5 anos. Nós temos uma modalidade especial que foi introduzida no Código Civil há pouco tempo, que é a familiar, que aí são 2 anos para aquisição da propriedade pelo uso capião. Mas existe diferença de tempo? O requisito de tempo, ele é diferente para bens móveis e imóveis? Ele é diferente. Por exemplo, nós podemos utilizar um requisito de 15 anos no bem imóvel, por exemplo, que é a modalidade extraordinária. Essa modalidade exige 15 anos na posse do imóvel. E um bem imóvel, por exemplo, você não exige esse tempo todo, ele tem um tempo menor. A maior modalidade que nós temos de uso capião, que inclusive é a mais recorrente, apesar de ser de 15 anos, a pessoa acha muito tempo, mas geralmente é a que mais acontece. Porque os únicos requisitos para adquirir a propriedade extraordinária são os 15 anos e a posse mansa e pacífica. Esses são os requisitos. Então, você não tem mais nenhum outro requisito a cumprir. Preenchendo esses requisitos, você já adquire a propriedade. O senhor falou sobre bens rurais, bens urbanos. Aqui no Supremo Tribunal Federal houve uma decisão em 2015 a respeito de imóveis urbanos. Qual foi essa decisão? Qual foi o contexto dessa decisão? Foi no meio do ano passado, tem uma decisão do Supremo realmente que tratou
artigo 183 da Constituição, que fala do uso capião especial urbana. O que acontece? Lá na Constituição, ela estabelece os requisitos e um deles é a metragem. Só pode adquirir uso capião na modalidade especial até 250 metros quadrados. Esse julgamento ele teve repercussão geral. O que aconteceu foi que alguns municípios eles adotam, até por questão de estruturação, que o município ele tem essa capacidade mesmo legislativa de falar sobre isso, que a metragem mínima para conseguir a aquisição da propriedade lá seria 360 metros, 300 que seja. Né? Eles estabeleciam uma metragem mínima, sendo que a Constituição não fala isso. Ela fala que é até 250 metros quadrados. Então, o que aconteceu foi que entraram na Justiça requerendo a uso capião nessa modalidade, de 5 anos até 250 metros quadrados, além de outros requisitos. E os municípios e os tribunais não reconheciam, falando que a legislação municipal não previa esse tipo de aquisição da propriedade de um imóvel menor do que estabelecido no município. Foi aí que o Supremo Tribunal, por repercussão geral, bateu o martelo e falou que não. Preenchidos os requisitos do artigo 183, um deles é o tamanho do imóvel, ele tem direito à aquisição pelo uso capião. Então, a lei infraconstitucional, que é a lei municipal, não pode, então, se divergir da Constituição e da lei que trata sobre o assunto. Ela não pode interferir, nesse caso aí, não pode interferir. Apesar do Supremo não ter declarado a inconstitucionalidade da lei municipal, não foi esse o julgamento apenas pediu para estabelecer o cumprimento da Constituição, quer dizer, preenchidos os requisitos que estão estabelecidos na lei, então tem que ser cumprido. Ok, doutor. O Saiba Mais vai para um breve intervalo, voltamos já já. Saiba Mais está de volta e hoje estamos falando sobre a uso capião. Eu converso com o Dr. Patrick Teixeira. Dr. Patrick, retomando o assunto dos tempos para conseguir a uso capião. Qual é o tempo, então, ao certo para conseguir a uso capião urbana e rural? Nas modalidades, nós temos, por exemplo, a extraordinária, estabelecida no Código Civil. Essa modalidade específica não estabelece a diferença entre imóvel urbano e rural. Você tem que cumprir o lapso temporal, 15 anos, e ter o ânimo de possessões, que a gente fala de possessões, que é a posse mansa e pacífica. Então, algumas modalidades não exigem essa diferenciação. Temos a ordinária também, estabelecida no Código Civil. Lá, o lapso temporal são 10 anos e cumprido alguns requisitos. Também não estabelece essa diferença entre imóvel urbano e rural. A diferença vai aparecer na Constituição Federal, que são as modalidades especiais. Nós temos ali a modalidade especial imóvel urbano, por exemplo. Lá estabelece imóvel até 250 metros quadrados, né? Aí você não pode ter outro imóvel, urbano ou rural, para adquirir essa propriedade. E na modalidade da uso capião rural, elas são 50 hectares, que dá 500 mil metros quadrados, e você também não pode ter outro imóvel. Mas se estabelece um tempo? Isso, são 5 anos, nesse caso, a modalidade especial. Você se estabelecendo lá por 5 anos, tendo usado o imóvel como sua moradia, ou estabelecido obra produtiva, os requisitos são um pouco mais exigentes, desculpe. Então, ele consegue adquirir a uso capião um prazo menor, estabelecendo a Constituição. Aí, essa diferenciação entre urbano e rural, ele só aparece aí, na Constituição Federal, mas pelo tamanho do hectare, que são 50 hectares para imóvel rural e 250 metros quadrados para imóvel urbano. E a posse, ela tem que ser a mesma. Você tem que ter o interesse da posse, você tem que ter a intenção de morar lá, de produzir, né? No caso, você tem que ter a posse de uso capião, que a gente fala. No caso, então, do imóvel rural, a produção é importante, é um critério importante. Isso, você ter na produção, usando o imóvel, cumprir a sua função social, usando o imóvel para produzir, não apenas especular, você não pode simplesmente se ocupar de algum imóvel e deixar ele lá, achando que daí você vai usufruir. Não é essa a ideia, a lógica da legislação não é essa. A ideia é você ocupar um imóvel que antes não tinha interesse do verdadeiro proprietário, que abandonou, você então se estabelecer ali com sua família e realmente usar aquele imóvel, usar aquela propriedade, utilizando da função social, produzindo, morando efetivamente lá, sim, tendo a intenção de morar. E se, na verdade, o antigo morador não tiver abandonado o imóvel e ele quiser novamente retomá-lo, isso é possível? É possível, mas a ideia é justamente o lapso temporal. Nesse caso, ele tem que ficar muito atento ao lapso temporal.
né? Fica difícil o antigo proprietário, ele, depois de 10 anos, 15 anos, querer reivindicar um imóvel que ele nunca anteriormente reivindicou. Não foi atrás, a questão judicial, intimações, quer dizer, ele tem que estar sempre lá tentando de alguma forma reaver o seu bem. Então, os critérios legais, eles têm um prazo longo, apesar de ser os 5 anos, mas os critérios, os requisitos, eles são muito exigidos. Então, aquele que abandona efetivamente o imóvel, principalmente 15, 10 anos, 5 anos, quer dizer, a ideia da lei é que ele não tem interesse naquele imóvel. Aí depois que é ocupado, que aí ele vai ter interesse em reaver. Então, assim, ele consegue, se comprovar que a pessoa que adquiriu o imóvel, por exemplo, adquiriu o bem, ela não adquiriu de forma clandestina, por exemplo, ela entrou ali na maciota, né? Entrou ali no imóvel, que houve má fé, ou então de forma brusca, realmente saiu e tirou todo mundo lá, sai todo mundo, aí invadiu. Aí ela consegue até reverter essa situação. Mas o que acontece geralmente não, é que as pessoas abandonam mesmo, saem, somem, deixam um tempo lá e quando vê o imóvel está ocupado. Aí ela abandonam por um longo espaço de tempo, reverter a situação aí é difícil. Esse novo morador, então, que está lá e que conseguiu a uso capião, ele tem os mesmos deveres e mesmos direitos do antigo morador? Isso. A partir do momento que ele consegue adquirir a propriedade pelo uso capião, é uma ação judicial, o juiz que declara, inclusive a decisão é a declaração, ele sempre teve a propriedade, é assim que é analisado. Quando se entra com a ação da uso capião, o juiz vai analisar os requisitos, a sentença que determina quando ele é reconhecido a uso capião, ela retroage desde a primeira época, lá de quando ele entrou na posse. Não da sentença, não é constitutiva, a partir daquele momento ele é o proprietário. Não, é anterior, desde aquela época. Então, a partir daquela época da sentença declaratória, retroagindo, ele já é o proprietário e tem todos os direitos e deveres. Então pode retroagir. Isso, ela retroage a partir do momento que ele entrou na posse efetivamente, não a partir da sentença. A sentença que a gente fala é declaratória. Se ele cumpriu os 5 anos, a sentença vai falar que ele tem a posse mansa pacífica daquele período há 5 anos atrás. Desde aqueles 5 anos ele já é o proprietário. Então ele deve pagar, por exemplo, o imposto desde o momento que ele entrou no imóvel. Isso é uma discussão que se faz. É discussão. Aí já entra na área tributária, mas é uma questão que se faz justamente por causa disso. Como ela é declaratória, se todos os encargos que estavam percorrendo por esse imóvel, como é que ficam? Já que ele foi declaratória, ele então adquiriu o imóvel há 10 anos atrás, então o imóvel é de 10 anos. E esses 10 anos que se seguiram? Diz que na declaração ele recebe o imóvel livre de qualquer ônus. Quando é declaratória lá, apesar de ser retroativa, a partir da sentença ele recebe o imóvel, a propriedade livre de qualquer ônus. Mas isso aí não é bem o que acontece na prática, né? Porque realmente se o imóvel está lá desocupado por 20 anos, ele está ocupando no registro, ele não é o proprietário. Então os encargos, todo o ônus que está tendo aquele imóvel, ele não está suportando aquilo ali. Aí a partir da declaração ele passa a ter o imóvel, mas ela foi adquirida há 10, 15 anos atrás. Ele entrou na justiça, lutou e conseguiu o imóvel. Mas se ele quiser vender, ele pode? Aí depois que ele adquire, sim. No registro vai sair ele é o novo proprietário. Então ele vai conseguir vender, normalmente. Ele consegue vender. Só as modalidades que tem, até para especulação, essa modalidade especial dos 5 anos, ela fala que você só pode adquirir um imóvel se você não tiver outro. Isso aí ele pode gerar um problema justamente de as pessoas adquirem a propriedade, cumprem o lapso temporal, vendem e fazem essa bola de neve, sempre adquirindo a propriedade, e vai vender. Isso aí é uma forma que a legislação é uma brecha que ela pode abrir, que pode acontecer mesmo, mas geralmente ela não acontece porque as exigências elas são muito rígidas, principalmente a especial. Ok, doutor. Saiba mais, vai para mais um breve intervalo, voltamos já. Saiba Mais está de volta e hoje falamos sobre a uso capião. Eu converso com o Dr. Patrick Teixeira, que é advogado, e vai retomar o assunto explicando para a gente como é que é a ação de uso capião. É uma ação longa, ela tramita na Justiça Comum, como é que funciona? Pela própria objeto a ser adquirido, ela é uma ação
relativamente longa, né? Porque você adquirir uma propriedade, retirar a propriedade de um antigo proprietário para adquirir pelo uso capião, ela deve seguir esse requisito. Ela vai ser alterada agora, né? O novo CPC ele vai alterar o procedimento. Antes era o procedimento especial. Você tinha, hoje ainda, você tem que, quando entra com a ação de uso capião, você tem que, por exemplo, citar os confinantes, que são os vizinhos lá. Você tem que citar os vizinhos para que eles... a ideia de citar os vizinhos é para ver a metragem da área a ser usucapida. E até para... É uma prova. Como se fosse uma prova, porque ali vai ser mais prova testemunhal mesmo. O que se admite é uma prova testemunhal. Aí os confinantes eles vão comparecer, pode ser também citado por edital, quando a pessoa não conhece, geralmente a área ali você não conhece todos os confinantes, os vizinhos. A ação então, corre, aí você pode citar até por edital, ou então você vai, manda citação, tem um endereço, manda citação para comparecer. E lá no comparecimento dos vizinhos, lá dos confinantes, eles vão estabelecer se tinha alguém morando lá, se era sempre essa pessoa, além da metragem do imóvel, para ver se não está invadindo o imóvel vizinho. Então, assim, é um processo um pouco demorado, sim, mesmo pelo objeto a ser adquirido, né? Você vai adquirir um imóvel e o proprietário, provavelmente, a partir desse momento, vai ter interesse em reaver. E corre em primeira instância? Aí geralmente ele corre na primeira instância. É um processo comum, normal, ele corre na primeira instância. Agora, com o novo CPC, vai ter uma modalidade que vai poder ser feita até em cartório. Aí está vendo, estudando essa parte ainda, mas ele vai tentar ser um pouco mais célere, porque vai ter uma modalidade que vai ser feita em cartório. Mas, por enquanto, ainda hoje, tem um procedimento especial por causa disso. Porque você cita os confinantes, vai ter um procedimento normal, tem audiência normal, ela segue todo o rito normal de um processo de conhecimento. Só ela tem um rito especial porque os procedimentos elas são um pouquinho diferentes. Esse processo no cartório vai reduzir o tempo? Isso, provavelmente sim. E o custo, né? Provavelmente vai reduzir o custo. Ele está sendo estudado ainda, esse procedimento no cartório, que vai ser introduzido agora no novo CPC, como é que vai ser justamente essa aquisição, a citação dos confinantes, se vai existir, o proprietário, como é que ele vai ficar sabendo. Porque, querendo ou não, apesar de ser adquirido pela usucapião, o proprietário, de alguma forma, ele tem todo o direito de defesa de se defender daquela, vamos dizer, invasão, que não chega a ser o termo correto, mas da usucapião. Ele tem todo o direito de se defender. Então, apesar do que, a ideia era que se ele abandonar o imóvel, ele vai perder, mas a defesa é sempre franqueada a ele. No processo em cartório, é necessário que haja um advogado? Vai ser necessário, é como se fosse processo comum, vai ser necessário o advogado também. Isso já acontece no CPC, você só entra com advogado também para requerer a usucapião. E o que impede a usucapião? De que forma aquela pessoa não vai conseguir ter a posse daquele imóvel? Na verdade, toda pessoa que preenche requisito, ela tem direito a usucapião. Mas, por exemplo, você não pode usucapiar bens públicos. Você pode preencher os requisitos, mas nunca vai usucapiar em bem público. Um menor de idade, por exemplo, também não pode usucapiar, mas mais pela incapacidade mesmo. Ele tem, o que a gente fala que a usucapião é a prescrição aquisitiva. E contra os incapazes não corre essa prescrição. Então, aquela prescrição aquisitiva do imóvel, contra ele também não corre. Então, ele não consegue cumprir aqueles 15 anos, por exemplo, enquanto ele é menor de idade. Uhum. Aí, quando ele é relativamente capaz, não, aí já começa a cumprir. Então, por exemplo, um absolutamente incapaz, ele não consegue usucapiar. Ou pela falta da prescrição aquisitiva, ele não tem o tempo, não vai conseguir cumprir o tempo, ou então porque ele também não tem um ânimos, né? Quando a gente fala que é absolutamente capaz, ele não tem a capacidade de se autodeterminar e de escolher. Então, um absolutamente capaz, ele não tem um ânimos, que é um dos requisitos para se adquirir pela usucapião. E a usucapião entre cônjuges existe? Existe, é uma modalidade nova, que entrou no Código Civil agora, e ela é um prazo mais curto, são 2 anos. Já existe aquela figura do abandono de lar, né, que é entre 2 cônjuges, eles residem no mesmo imóvel, o imóvel tem que ter sido adquirido em comum acordo, compraram juntos o imóvel e um deles abandonou, saiu da casa, foi outra família, ou foi embora e não deu notícia. O importante é saber que ele abandonou realmente, que ele não deu notícia que vai voltar. Tem que se provar, justamente. Porque não adianta, de repente, se ele viajou e por algum motivo sofreu um acidente, alguma coisa desse tipo, ficou desaparecido. Ou então ele foi preso. A pessoa foi presa, passou 4 anos lá, ele não tem a intenção de abandonar. Você tem que ser provado isso. Por isso que a prova nesse tipo de usucapião familiar,
ela é muito complicada e muito rara, porque o abandono de lá, um cônjuge que sai e deixa o imóvel lá para quem está ocupando adquirir pelo uso capião, raramente acontece, né? Geralmente eles vão brigar na justiça o divórcio e a separação dos bens. Mas existe essa modalidade, elas são 2 anos, a partir do momento que está caracterizado o abandono do lar, então a pessoa que continua no imóvel, ela pode usucapiar. Então, aquele cônjuge que saiu e ficou 2 anos fora, ele deixa o imóvel para aquele outro cônjuge que ficou. Isso, a ideia se configurado o abandono, se configurado o abandono, não é o fato dele sair. Se configurar o abandono, que ele teve a intenção mesmo de abandonar o lar e deixar quem está lá, essa pessoa que está no imóvel, ela vai usucapiar em um prazo curto, 2 anos apenas. Doutora, desapropriação, ela é completamente diferente da usucapião? O objetivo das duas é diferente? Elas são diferentes justamente pela ideia da lei, né? As duas, elas seguem uma função social, mas a desapropriação, ela tem uma visão diferente, porque quem desapropria, via de regra, é o Estado que vai desapropriar um imóvel de alguém, ou por interesse social, ou o imóvel que não está sendo utilizado corretamente. Você utiliza o imóvel para plantar plantas psicotrópicas, por exemplo, quer dizer, ilegais. Você pode perder aquele imóvel, mas por esse motivo. A desapropriação é uma coisa diferente. Você adquire a propriedade quando você ocupa o imóvel de outra pessoa e ela não tem interesse naquele imóvel, é diferente. Cumpre o lapso temporal e ela adquire pelo usucapião. Desapropriação não. Primeiro que não existe lapso temporal nenhum. Qualquer momento, se for para cumprir a função social ou você não estiver usando o imóvel de forma adequada, o Estado pode desapropriar o seu imóvel. Claro que segue todo o requisito, não é tão simples assim, lógico, mas os critérios e a ideia da lei e dos institutos são totalmente diferentes. No caso da desapropriação, então, o Estado tem um interesse, ele inclusive paga um valor para que a pessoa saia ou para retirar aquela família do local. No caso da usucapião, isso não acontece? Isso não acontece, justamente. Tem umas modalidades, né, não sendo aquelas ilícitas, modalidade que o Estado querendo desapropriar, ele vai indenizar, ele vai pagar, tem as modalidades, tem os critérios de pagamento. E no usucapião não, o Estado ele não intervém, ele não retira ninguém do imóvel. Você que pleiteia a usucapião e preenchido os requisitos, o Estado declara que você tem o direito, né? Então, a usucapião não existe, apesar de que o Estado ele pode entrar com a usucapião também, né? O Estado também ele pode, ocupando o imóvel, entrar com a usucapião, nada impede, isso não acontece, sim, mas nada impede. Mas isso, a desapropriação é diferente, porque o Estado ele vai atrás daquele imóvel por algum motivo específico, aí algumas modalidades existem a indenização, o pagamento, da forma como está estabelecido na lei. Ok, doutor Patrick, eu acho que nossos questionamentos ficaram respondidos, o assunto ficou bem claro. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Saiba Mais fica por aqui, muito obrigada pela audiência, até uma próxima vez. Tchau, tchau.